Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do Historiando no Cast, episódio 14. Bom, é um prazer estar falando com vocês e hoje eu vou falar sobre uma das maiores personalidades da história, que é o profeta Maomé, o profeta messiânico Maomé. Quero agradecer a audiência de vocês por estar escutando mais um podcast, independente da sua crença, independente de você ser ateu, agnóstico, budista, cristão, evangélico, espiritista, hindu, você está ouvindo o podcast. A religião se discute sim. Talvez não exista uma certa, mas a gente pode debater as diferenças que existem entre as nossas e concordar. Eu acho que isso é essencial. E agradecer pelo apoio de vocês no canal do YouTube aqui. Gosto muito de fazer o podcast, é algo que me dá realmente ânimo para fazer, e eu gosto de abordar assuntos que eu não sei, abordar assuntos que eu sei, abordar assuntos que eu não sei, para trazer conhecimento para vocês. E bom, é uma religião que é tão hostilizada pelos extremistas que correspondem a 0,0001 da religião. Isso não é um dado, gente, é só uma suposição que os terroristas do mundo árabe, os muçulmanos no caso, no mundo árabe pode existir pessoas árabes e não muçulmanas. Isso é um fato. Mas é uma parcela muito, 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 muito pequena que é terrorista. Que fizeram esses atentados em 11 de setembro, atentado na França, mas mancharam a reputação da religião no mundo ocidental. E, na verdade, é uma religião como todas as outras, que promete algo superior para quem... Algo bom para quem acredita e quem segue as leis de Allah, de Deus, e os ensinamentos do profeta Maomé, também conhecido como Muhammad. Espero que vocês curtam o podcast. Aqui não tem um posicionamento correto ou não, mas o que me levou a fazer isso foi estar estudando bastante sobre os califados e a origem dos califados, como os califados tomavam poder e após a morte de Maomé, já que Maomé morreu na Idade Média. Maomé, só para deixar claro, Maomé nasceu depois de Jesus Cristo, cerca de 400 e poucos anos depois. E, bom, acho que vocês vão gostar. Acho que eu vou gostar de fazer isso. Eu já li antes, gente. Eu sempre tenho um roteiro feito com boas fontes. Eu tenho um livro aqui sobre o Islã também em casa. Se vocês quiserem emprestado, quem me conhecer, é só chamar no chat. E é isso, vamos falar sobre a história do profeta Maomé, o Messias do Islã. Bom, ele nasceu em Meca, na atual Arábia Saudita, e na época era importante e um próspero centro comercial e religioso, já que ali havia um tipo de religião politeísta. Bom, o nome é derivado do verbo Hamadá e significa digno de louvor, e ele é o fundador da religião muçulmana, e ele é o fundador também do Império Árabe. Bom, ele pertence ao clã dos Hashim, de Banu Hashim, um dos ramos das tribos dos Quraishitas. Guardia da Kaaba, templo nacional do povo árabe que abrigava os ídolos de todas as tribos da península e os deuses da religião de todos os chefes de caravanas que ali passavam, mais de 360 deuses. Bom, gente, o Maomé era um órfão. Bom, sim, ele não tinha pais. E ele foi criado primeiramente pelo avô paterno, que é o Abd al-Muttalib, e mais tarde pelo tio, Abu Talib, que era um coletor de impostos e um mercador que iniciou Maomé nas artes do comércio. Então, o Maomé, é impossível não comparar, já que a gente vive no mundo ocidental e um mundo cristão, comparar Maomé com Jesus Cristo, comparar a vida dos dois. Enquanto Jesus Cristo era um carpinteiro, o Maomé era um comerciante. Bom, preocupado com a ideia de restabelecer a religião monoteísta de Abraão, Ibrahim, em árabe, teve na religião sua área de interesse privilegiado, o Maomé. E ele tornou-se um político talentoso, um chefe militar e legislador. Bom, aos 25 anos, ele já com uma reputação de comerciante honesto e bem-sucedido, ele se casou com uma viúva rica,
que era 15 anos mais velho que ele, então ela tinha 40 anos, que era a Khadija. O matrimônio durou até a morte de Khadija, que foi em 617. Bom, num castelo pertencente a Abu Talib, que era o tio dele, que morreria 2 anos após, onde o profeta estava refugiado. Bom, aqui a gente tem que falar sobre como as palavras foram reveladas a Maomé, né? E como elas foram reveladas, mas é importante deixar claro que eu acho que eu não deixei que ele nasceu no ano 571 em Meca e ele morreu em 632. Então, bom, ele tinha 61 anos quando morreu, 61, 62 anos. Bom, as fontes dessa época não são. Bom, elas divergem, não que elas não são confiáveis, elas divergem bastante. Bom, um Maomé, a gente tem que começar aqui. Pô, tipo, vocês devem estar pensando. O Maomé tinha uma vida estabilizada, ele tinha uma família rica, ele era casado com uma mulher rica, e, tipo, pra que ele vai virar, tipo, sei lá, um propagador da palavra de Deus? Bom, não foi de propósito. O Maomé, ele tinha por hábito passar noites nas cavernas das montanhas próximas a Meca, e ele praticava o jejum e a meditação. E ele, tipo, se sentia desiludido com a atmosfera materialista que dominava a cidade dele. Bom, é tipo nós, tá ligado? Tipo, sei lá, pá, tipo, eu tô vivendo em função do capitalismo. É essa vibe que Maomé sentia, mas ele sentia nos anos de 610. Bom, uh, e ele também se sentia, tipo, insatisfeito com a forma como os órfãos, os pobres e as viúvas eram excluídos da sociedade, já que ele era um órfão, tipo, ele foi acolhido, mas ele tinha a empatia de ver que nem todos os órfãos foram tratados da mesma maneira que ele conseguiu, nem todos tinham essa ascensão na sociedade ou uma família tradicional como ele tinha. Bom, a tradição muçulmana informa que no ano de 610, enquanto ele meditava numa caverna do Monte Hira, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, em árabe Jibril, que o declarou como profeta de Deus. E desde esse momento e até sua morte, ele também recebeu outras revelações do mesmo arcanjo, que era o Gabriel. Bom, ao receber as mensagens, o Maomé teria transpirado e entrado em estado de transe. A visão do arcanjo Gabriel teria perturbado, mas a sua mulher, Khadija, o reconfortou. Que eu falei que ele se tornou viúvo, né? Bom, assegurando que não se trataria de uma possessão de um gênio. Para tentar compreender, o casal consultou o Araka Ibn Naufal, um primo de Khadija, que se acredita ter sido cristão, para dar essa explicação para Maomé, para acalmar. Com a ajuda desse, Maomé interpretou as mensagens como sendo uma experiência idêntica vivida pelos profetas judeus e do cristianismo. Então, tipo, o Maomé ali naquele momento, ele, tipo, cara, isso deve ter sido o que o Abraão passou e que o Jesus Cristo passou, tá ligado? Então, tipo, ele ficou, putz, então, eu sou um profeta. Bom, houve, como o Maomé era muito importante na sociedade, eles perseguiam o cara que estava tentando fundar uma religião. E o Maomé teve diversos líderes. Bom, então, a perseguição inicialmente dos politeístas não atingiu o próprio Maomé, já que ele tinha muita influência. Foi o contrário de Jesus Cristo, que era uma pessoa pobre. O Maomé tinha poder, então era difícil bater de frente com ele naquele momento, por mais que eles não concordassem com a religião dele. O Maomé, então, ele estava meio que protegido pelo poder político que ele tinha. A perseguição dos convertidos exerceu-se preferencialmente sobre os escravos, que eram não protegidos ou não tinham uma tribo. Bom, Sumaya Binte Kayat, que era uma escrava negra, ela é celebrada como o primeiro mártir do Islã. O que é o mártir? É a pessoa que sofreu por ser muçulmana, por ser uma das primeiras seguidoras do Islã, ser uma das primeiras crentes, que muçulmano significa crente. Bom, essas circunstâncias tornaram-se intoleráveis e Maomé aconselhou alguns de seus seguidores a irem para a Abissínia por volta do ano de 615. Bom, as pessoas de Meca, também conhecido como os mequenses, eles quiseram obrigar o Maomé a deixar a missão religiosa, oferecendo-lhe um maior poder político.
À medida que os seguidores aumentaram, os seus oponentes tentaram, tipo, deixar ou alterar a religião dele, e ofereceram uma boa parte do comércio e o casamento com mulheres de alguma das famílias mais ricas. Mas ele rejeitou. Ele rejeitou todas as ofertas. E nessa ocasião, a reação de Maomé foi recitar a Sura 41 do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, que é: todos os descrentes em Alá arderão no fogo do inferno. Uma frase bem pesada. Bom, o Maomé, então, era incorruptível no quesito da religião. Então, os habitantes de Meca acabaram por exigir que o tio dele entregasse o sobrinho para execução. Bom, o tio Abu Talib recusou, e a oposição exerceu pressão comercial contra a tribo de Maomé e quem apoiava o Maomé. E houve uma tentativa de assassinato. Mas após a morte do seu tio e de Khadija, no ano de 619, ano que a tradição muçulmana se refere como o ano da tristeza. Então, os muçulmanos se referem ao ano de 619 como o ano da tristeza. O clã de Maomé retirou-lhe a proteção. E o Maomé mudou-se então para a cidade de Al-Taif, onde não encontrou apoio por parte dos habitantes da cidade. Então, por isso, ele voltou para Meca, onde sofreu abusos, foi apedrejado e foi atirado contra espinhos e o lixo. E os seus inimigos preparavam-se para tentar assassiná-lo. Bom, parece que o Maomé estava com uns dias contados, mas não. Em 622, o resultado do incremento da perseguição aos muçulmanos, esses começaram a deixar Meca em direção a Atreb, que era uma cidade de cerca de 350 km ao norte, que mais tarde passaria a ser conhecida como Medina. Bom, essa imigração é conhecida como a Hégira, palavra por vezes que ela é traduzida como fuga, embora o sentido mais exato a essa palavra seja imigração, mas não no sentido geográfico, mas de separação da família e ao clã. Bom, o calendário islâmico tem isso no dia em que a Hégira começou, que foi... Desculpa, passou um carro. Bom, que foi em 16 de julho de 622. Então, o dia do Islã começa no dia 16 de julho de 622, quando ele foi para a atual Medina. Isto é, a Medina significa cidade do profeta. Bom, as tribos de árabes viviam em constantes tensões ali, e também os judeus, em tensões entre eles e com os judeus. E bom, o Maomé, ele estabeleceu a paz entre as tribos árabes e também com as comunidades judaicas, já que ele era muçulmano, em teoria ele era um rival, mas ele estabeleceu a paz e ele começou uma luta comercial contra Meca, controle por rotas comerciais. Bom, e um tempo depois ele conseguiu subjugar Meca e assim voltou para a sua cidade, que é um fato, tipo, ele era importante que revelar que o Maomé ele tinha muito tempo em experiência de batalha. Ele tinha unido a Medina sobre o Islã e também, quando ele dominou a Meca, ele fez a cidade virar cristão. E após a Hégira, ele começou a estabelecer aliança em tribos nômades. E à medida que essa força e influência cresceu, ele insistiu que as tribos aliadas se tornassem muçulmanas e enviou grupos armados convidando a conversão, tipo, entre a cruz e a espada, sabe? Tipo, vira cristão aí, irmão. Tipo, olha aqui, tem uma espada te apontando, mas vai por vontade própria, entendeu? Mas ele quis que eles virassem o Islã e ele conquistou Meca, que era a sua cidade natal. E Meca é a cidade mais sagrada do Islã. E segundo o Alcorão, todo muçulmano, você tem que rezar em direção a Meca, eu acho que é 5 vezes por dia. E também todo o muçulmano tem que ir a um dia à cidade sagrada do profeta. Tem que ir todo um dia ir a Meca. Um dia, pelo menos na sua vida, tem que ir a Meca. Não pode morrer sem ir a Meca. Bom, ele estabeleceu a paz e dominou Meca, regressou à sua cidade natal, em que ele tinha sido humilhado. Mas nem tudo foi flores, né, para os muçulmanos, já que o Maomé uma hora morreria, e ele morreu. Morreu em junho de 662, na casa da sua esposa Aisha.
em Medina. Ele tinha 62 anos e deixou como legado uma península arábica onde todas as tribos tinham sido unidas por uma religião como nenhuma outra, segundo os crentes. Bom, gente, é muito importante ressaltar aqui, mesmo que com o Islã, com diferentes crenças, quando eles enfrentaram outros impérios, como o Império Bizantino, eles se manteram muito fortemente unidos. E o Maomé é o responsável por esse califado. O Maomé é o primeiro califa, o primeiro líder árabe do Império Árabe. Então ele, além de ser um líder religioso, ele também foi um líder militar de suma e extrema importância. Bom, a morte dele deu origem a uma grande crise entre os seguidores, dado que nenhum dos filhos dele tinha atingido a idade adulta. Então, não tinha possibilidade de sucessão natural. Bom, um conselho de companheiros dele em Medina nomeou Abacar como o primeiro califa. Porém, alguns dos seguidores do profeta, os xiitas, que é uma das maiores divisões do Islã, acreditam que ele designou Ali, o genro dele, como sucessor, num sermão público na sua última Hajj, que é a peregrinação à Meca. Então, tipo assim, lembra que eu falei? Todo o muçulmano um dia deve ir à Meca, que era a Hajj, a peregrinação à Meca, num lugar chamado Gadir Qom, enquanto que os sunistas discordam. Os sunitas têm uma visão diferente da história. Na verdade, essa disputa acabaria por originar a divisão do Islã, que se divide entre sunitas e xiitas. Bom, gente, imediatamente após a morte de Maomé, muitas tribos abandonaram o Islã, tendo algumas regressadas ao politeísmo. Isso deu origem às chamadas guerras de apostásia, que duraram cerca de um ano, com o resultado de reconversão total dos rebeldes. Então, as pessoas que tentaram voltar ao politeísmo, ou à sua religião antiga, antes do Islã, elas morreram, ou voltaram ao Islã. Elas viraram muçulmanas novamente. E ao mesmo tempo o império expandia-se constantemente ao longo do reino de diversos califas. Como eu falei, o Maomé foi o primeiro califa, e depois outros califas, e o reino teve seu auge praticamente quando conquistou praticamente toda a Península Ibérica, durante o Califado Omida, que durou de 661 a 750, quase cerca de um século. Bom, muitas das pessoas referem a utilizar a forma Muhammad em vez de Maomé, por considerarem que essa é a forma mais correta de falar, já que é um nome em árabe, sendo a sua pronúncia mais aproximada ao nome original. Bom, todavia, os principais dicionários também falam que adotaram a forma Maomé. E também a língua árabe não estipula uma transliteração oficial, como o chinês, por exemplo. Portanto, a representação no alfabeto latino das palavras em árabe varia enormemente com as particularidades de cada língua. E outro argumento a favor do emprego de Maomé encontra-se que praticamente todos os nomes de personalidades históricas anteriores ao século XX já possuem forma vernácula em português, como Moisés, Jesus e Martinho Lutero. Bom, gente, eu acho que é muito, muito legal a história do Maomé, né? Como ele se tornou um líder, como ele voltou à sua cidade como um herói, assim, voltou diferente. Como ele conseguiu estabelecer a paz em uma cidade que constantemente brigava. E, bom, a gente tem que deixar claro que não tem representações de Maomé. Bom, as representações visuais do profeta, elas são proibidas e às vezes elas são consideradas insultuosas. Geralmente os xiitas e os sufis aceitam mais a ideia de representação, que em geral o Islã rejeita, por ser a semelhança do judaísmo e do cristianismo primitivo. Uma religião da palavra e não da imagem. Então a religião é muito mais representada em palavras do que imagens. Bom, também o Maomé é responsável por unificar a Arábia. Alguns viram Maomé como o homem mais poderoso da Arábia, e a maioria das tribos enviou delegações para Medina em busca de uma aliança. E antes da morte dele, rebeliões ocorreram em uma ou duas partes da Arábia, mas o Estado Islâmico tinha força suficiente para lidar com elas. Então ele formou esse Estado Islâmico, e não o Estado Islâmico horrível que a gente conhece hoje, que é responsável por milhares de mortes, que é o Estado Islâmico que domina diversos países, subjugando por achar que a religião pode ser propagada através da morte, que era algo que Maomé não pregava no Alcorão. Bom,
O Maomé, também é importante ressaltar aqui, na religião muçulmana, o Maomé tinha diversas esposas, e a Aisha era só mais uma delas. Bom, ele morreu na casa dela, e o Maomé não religio tipo, é importante ressaltar que ele não rejeitou completamente, as outras duas religiões do profeta Abraão, já que as religiões abraâmicas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele não rejeitava elas. Tipo, em vez disso, ele teria declarado que é necessária a proteção para essas religiões. E, gente, é um negócio que é muito legal falar que os muçulmanos consideram Jesus Cristo um muçulmano e não um judeu, porque o Jesus Cristo era um crente. Só que, segundo Maomé, tipo, ele falou que precisava de proteções para as religiões e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões, que tinham sido corrompidos ou esquecidos, ou os dois, corrompidos e esquecidos. Porém, isso de acordo com a enciclopédia judaica, Maomé se tornou cada vez mais hostil aos judeus ao longo do tempo que ele permaneceu nessa guerra. Ele percebeu que havia diferença irreconciliável entre a religião deles e a sua, especialmente quando a crença em sua missão profética se tornou o critério de um verdadeiro muçulmano. Bom, os judeus fizeram essa crítica e, e os cristãos, diversos cristãos, não acreditam que Maomé, já que Jesus Cristo falou que ele era o único e não viria nenhum dele, e Maomé falava que Jesus Cristo era um profeta, mas não era o Maomé era o último e Jesus Cristo não era filho de Deus, como muitas das religiões cristãs acreditam. Que Jesus Cristo não era um ser divino, e sim um profeta como Maomé também era. E depois de Maomé não viria nenhum outro. Essa é a visão do Islã, comparando-se com as outras religiões, que não viria nenhum após a ele. E Maomé veio para corrigir as palavras que Jesus Cristo um dia trouxe e que Abraão um dia trouxe. Então, que as interpretações por parte dos cristãos e dos judeus estavam de forma errada, já que se tivessem de forma certa, o Maomé não precisaria ter as palavras reveladas a ele. Bom, isso é tudo no campo da suposição, já que são religiões, né? E até o dia 17 de nove de 2021, que eu estou gravando, a gente não teve nenhuma prova sobre qual delas está certa, se alguma está certa. Mas é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de ouvir a história de um dos maiores profetas de todos os tempos, um dos maiores líderes políticos e líderes militares, o cara que unificou a Arábia, o cara que é responsável por ter 1,6 bilhões de pessoas que acreditam em suas palavras, que é o Islã, que é a religião que mais cresce, que dominou o norte da África, que domina o Oriente Médio, com poucos países como Israel, que não é muçulmana, que é majoritariamente judaico, mas é um cara que tem, tipo, eu acho que ele não imaginaria a dimensão de seguidores que ele tem. Bom, teve um cálculo estipulado que em 2026 teria cerca de mais muçulmanos que cristãos, que é uma das religiões que mais crescem, e a religião monoteísta abraâmica, no caso, religiões abraâmicas, como eu falei antes, são religiões que é o Deus de Abraão. Então, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Jesus Cristo, é o mesmo Deus dos judeus, é o mesmo Deus de Maomé. Os muçulmanos só chamam de Allah, que é a palavra Deus em árabe. Bom, de novo, eu acho que eu falo isso em todo o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de fazer esse. Eu espero que vocês não tenham faltado algo importante enquanto eu tô contando a história do Maomé. E espero que vocês tenham gostado da história, que tenha aberto a mente de vocês. Se vocês tinham ideias preconceituosas antes, ou tipo, talvez vocês se convertam ao Islã depois do que eu falei. Mas é muito legal contar a história por outro ponto de vista, já que é uma história de um cara que não vem tanto pra cá, já que a gente tá no mundo ocidental, né? Que é mais provável sermos ateus, tipo, mais provável sermos cristãos, ateus, ou do que propriamente sermos muçulmanos, já que a religião do Islã ficou muito taxada pejorativamente no século XXI, com o ataque às Torres Gêmeas, feito porque eu falei, uma minoria,
da religião, que interpreta o Alcorão de forma totalmente errada e acha certo subjugar vidas a favor da sua religião. Então, é muito legal vocês conhecerem o outro lado da religião, a história da religião, a história principalmente, e não que se ela fala é certo ou não, mas vestígios, a trajetória de um dos maiores líderes de todos os tempos. E é isso. Se inscrevam, curtam, ou tipo, vejam os vídeos no YouTube, ouçam os outros episódios, curtam, recomendem, me chamem se vocês não gostaram de algo. Se vocês querem um tema, vocês também me chamem. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.